Neste segundo bloco do especial Mídia, vamos entrevistar os ex-integrantes da TV Faesa. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, primeiramente, se apresentem. Eu sou a Franceli Duarte, trabalhei aqui em 2003, fui apresentadora e trabalhei na produção também. Eu sou o Leonardo Quarto, eu trabalhei aqui em todas as áreas, né, de produção até apresentação, 2006 e 2007. Eu sou Graziele Spost, trabalhei aqui de julho de 2003 a julho de 2004, produção durante um ano e no último período também na apresentação. Então vocês dois chegaram a trabalhar juntos? A Grazi foi minha produtora. Isso. Trabalhou junto durante quase um ano, né, Grazi? Isso, quase um ano. E vocês lembram que fizeram vocês fazer a seleção para entrar na TV, por exemplo? Bom, eu fiz entrevista com o Marco Rost, não sei se está aqui ainda, né, o professor na época. Ele me fez o convite e eu aceitei porque era uma experiência assim, super bacana, né, que eu queria ter na área de TV. E eu achei que ia agregar muito, né, porque o que a gente aprendia na sala de aula, praticava aqui durante a tarde, né, e foi muito bacana. Na época, né, eu estava começando a faculdade ainda, segundo período, e já queria fazer alguma coisa. Aí eu vi que não tinha restrição de período aqui na TV e que seria, né, poderia ser uma experiência interessante, e aí eu acabei fazendo e não me arrependi nem um pouco. Bem, eu já era estagiária aqui da Faesa na área de notícias online, e aí como eu já ficava aqui no período da tarde, eu comecei meio que entrando, quando eu tinha um tempinho, vinha para a TV, fazia alguma coisa, ajudava, e aí depois eu fui ficando, mas por também gostar muito dessa área de produção. E já tinha visto na teoria, né, na sala de aula, e tinha vontade de exercitar um pouco, por isso. Você lembra, na época, qual era a maior dificuldade para produzir e gravar o mídia? Olha, devem ser as mesmas dificuldades ainda. Tinha aquela coisa de entrevistado marcar e não vir, chegar atrasado, igual eu cheguei hoje, por vários motivos. A gente tinha problema de, às vezes, o entrevistado queria que pegasse em casa e não tinha um carro para isso. Até para telefonar, às vezes, tinha dificuldade, porque a ligação tinha um tempo pré-fixado, às vezes, no meio da conversa, a ligação caía, tinha que ligar de novo. Não, eu estava quase marcando o horário da entrevista, ó, tal dia, tal hora, acabou. Tinha que ligar de novo. Então, assim, não era fácil, mas foi um aprendizado muito grande. Eu acho que o que fica mais forte, né, da experiência aqui é a questão da apuração mesmo, que era o mais difícil. Não só aqui, mas, né, de tudo que você vai fazer. Depois que já está aqui, os convidados, já está tudo certinho, é só gravar e editar. Agora, aí, marcar as entrevistas, fazer as coisas era muito difícil, muito complicado. E essa produção, assim, mesmo para quem não trabalha com TV, igual eu nunca... Na verdade, cheguei a trabalhar, mas pouca coisa. Não trabalho hoje com TV, mas essa coisa da produção mesmo te dá uma experiência, assim, de uma vivência mesmo do jornalismo muito grande. Exatamente, porque às vezes a pessoa pensa assim que vê o programa no ar, não sabe quanto trabalho que deu para trás daquilo tudo, por trás, né? Tem todo um trabalho de pesquisa, né, de busca mesmo sobre o assunto, de estudo também, né? Porque às vezes você vai fazer uma entrevista e você não sabe, você não conhece aquele assunto, você tem que estudar o assunto antes para poder preparar as perguntas e tudo mais, né? Então, trazer a pessoa específica para falar bem daquele assunto. Exatamente, tem todo um trabalho por trás disso que faz com que a gente aprenda todas as áreas do jornalismo, né? Vocês lembram quais eram os professores que orientavam o mídia na época de vocês? Bom, na minha época era a Ana Meneghelli e o Júnior também no estúdio. Eu tive duas orientadoras, né? Foi a Vanessa Maia por um tempo e a Fátima Cogo no restante do trabalho. Eu, como fiquei 1 ano e meio, eu passei por vários professores, além da Ana Meneghelli, que a Fran falou, Vanessa Maia também, o Júnior, que sempre esteve aqui, o Marco Rocha, que a gente já falou que foi diretor também, a Fátima Cogo e alguns que acho que eu não lembro agora. Você lembra como é que era a relação de você com eles e com o restante da equipe do programa? Olha, a relação era muito boa. No meu caso, era tão boa que eu cheguei a fazer a monografia sobre o mídia, sobre a TV Faesa. Olha só. De tanto que eu gostava disso daqui, gosto ainda, por isso que o maior prazer estar aqui hoje. E fiz uma monografia sobre o mídia, fiz uma análise de um semestre dos programas, foram 17 programas analisados. Muito trabalho, mas no final valeu a pena. E a Ana Meneghelli foi a minha orientadora na época. A minha relação foi muito boa também. Aqui isso te incentiva um pouco, né? Quando você vê que você tem um retorno, te incentiva um pouco.
em especial com a Fátima, a relação era tão boa que a gente falava de manhã, de noite, não tinha hora. A gente estava sempre discutindo o programa. Bom, a gente era tudo colega de sala praticamente, né? A gente se esbarrava no corredor, estudava no mesmo período praticamente. Tinha uma relação de amizade, companheirismo, né? Às vezes rolava as briguinhas, né, Grazi? Ah, porque você não marcou a entrevista, porque você esqueceu de fazer a produção. Mas sempre assim, num clima bem harmonioso, né? Com os professores também. Eles deram muito suporte pra gente na época, né? Porque é muito interessante, assim, você estudava, né, o assunto na sala de aula, que você praticava, tirava as dúvidas logo o professor te ensinava, te orientava, né? Então era assim, bem bacana mesmo. Então essa experiência também ajudou vocês na sala de aula, para completar a faculdade? Exatamente, foi fundamental. Para você também, Rael? Ajudou muito, porque você fica mais responsável, você tem uma responsabilidade a mais, uma coisa a mais para se preocupar. E você até imagina, pô, eu fiz o programa lá que foi tão difícil, isso aqui na sala que é facinho, não vou dar conta. Acaba ajudando. Eu vi a diferença nisso nas matérias de TV. Para mim, no caso que trabalhava na TV FAES, e para os meus outros colegas que não tinham essa experiência diária. Deu para ajudar muito. E na hora de ser contratado no mercado de trabalho, por exemplo, a experiência aqui na TV ajudou? Ter isso no currículo? Olha só, a minha primeira experiência depois da faculdade foi com televisão. Foi assim, como eu me formei em julho, em 2004, a gente estava em época de campanha eleitoral. Então, eu fui direto daqui para uma campanha no interior para ser exatamente repórter de TV e fazer a produção. Uhum. Então, assim, eles sempre perguntam, o que você já fez? Então, eu tinha todo esse histórico meu de TV FAESA, de faculdade, não tinha trabalhado em nada ainda, mas que me ajudou a passar no teste. Várias pessoas na época já tinham feito seleção e não tinham passado, porque não conseguiam essa coisa da dinâmica mesmo. Eu lembro mais uma campanha que é bem complicado, mas eu tive essa base aqui que também não era fácil, então isso me ajudou bastante. Uhum. Me ajudou muito também, apesar de depois que eu saí daqui, eu trabalhei em assessorias, né, assessoria de imprensa. O pessoal sempre olhava, via lá, você trabalhou em TV, então você tem um conhecimento a mais, né, sabe o texto, como é que é e tal, ajuda muito. Exatamente. A TV FAES, ela é conhecida nesse projeto, a TV FAES, ela é conhecida por muita gente e é muito respeitada também. Então, quando a pessoa via ali no currículo, com certeza contava bastante ponto. E Franciele e Graziele, na época de vocês, o cenário do mídia aqui era tudo diferente, né? Qual a diferença vocês estão vendo aqui? Bem diferente, né, Grazi? Bem diferente, tá bonito, né? A gente mudou bastante na nossa época. A gente passou por alguns cenários. Tinha, não sei, de estar assim, sentado mesmo, numa espécie de puff, né? Igual exatamente. A gente tá. A cadeira. Teve uma época que tinha mesa. Não era da minha época. Então, não era na da minha época. Teve uma época que era uma mesa e os convidados ficavam em volta. E atrás, eu lembro que era assim, uma sobreposição de cores lisas, né? Não tinha nada muito impresso, muito... Nada assim, plotadinho, assim, bonitinho. Não tinha. Eu peguei justamente a transição dos cenários, né? Foi bem legal, a diferença na hora do vídeo é muito grande, muito bonito. Na sua época tinha mesa, tinha puff, cheguei a ver a mesa, era uma mesa e 3 cadeiras atrás, né? O apresentador ficava no meio e as pessoas do lado. E aquele fundo também sobreposto, como ela falou. Mas ficou bem melhor assim, compara. E tem outra coisa que as pessoas em casa não veem, mas que eu tô reparando aqui, são as luzes. Que na nossa época tinha umas luzes penduradas, assim, e tem até uma história engraçada de uma vez. A luz, alguém, né, colocou uma luz que não era a luz correta. Não lembro lá. Era o dobro da potência e aquilo começou a esquentar. Na época eu estava apresentando. E eu, assim, né, morena do jeito que sou, comecei a ficar vermelha, comecei a suar, e os entrevistados, todo mundo se abanando. E ninguém entendia o que era. Até que a luz estourou no meio do programa. Foi tenso aquele dia. E o seu cenário? Não, mudou bastante, né? Porque, logo que todo mundo falou, era a sobreposição, né, de painéis. Nada plotadinho, tudo bonitinho, assim, né? Era só liso mesmo, só mudava as cores. Então, de acordo com a blusa, né, que a pessoa vinha, tem que colocar atrás do painel, na frente do painel correto, para poder não ficar tudo com a mesma cor, né? Mas mudou bastante. E vocês têm uma lembrança engraçada, uma saia justa que vocês passaram durante a produção ou gravação do programa? E aí, Grazi? Não, além dessa, que foi
né, tensa, Já essa foi. coisa da luz. Teve uma também que um entrevistado teve uma crise de tosse. E foi muito engraçado, porque a pessoa não parava de tossir, não parava, e eu tentava sair para lá, para cá. E aí eu pedi água, e trouxeram água, a pessoa bebia, e mais ela se engasgava e tossia mais, até que a gente, não, vamos cortar. E deixamos a pessoa tossir até ela parar para a gente poder voltar a gravar. Mas ficou um bom tempo no ar com ela tossindo. Bom, uma situação engraçada, mas não tão diferente, né? Porque na época a gente entrevistava vários tipos de pessoas, né? E eu cheguei a entrevistar um deputado, né? Que estava próximo de campanha, e na hora de fazer as perguntas ele praticamente estava me entrevistando, né? Porque eu não conseguia falar. E a gente querendo cortar, e o meu diretor no ponto falando, corta, passa para outro. Cortar? Tá acabando o programa e eu não conseguia cortar e nem finalizar e nem fazer outra pergunta. Isso foi bastante engraçado. A gente teve problema uma vez, na época eu era produtor ainda, estava começando. Veio uma menina aqui falar sobre o TCC dela, eu nem lembro o tema do programa exato. Sei que ela tinha feito o TCC, tinha ficado muito legal, né? Vanessa fala, tinha ficado muito legal, a gente chamou ela para apresentar, para vir falar no programa. Aí chegou aqui, ela se enrolou, ficou nervosa, não conseguia falar nada, e aí a apresentadora ficou nervosa também, não conseguia perguntar mais. Aí o Marco já veio lá de baixo, brigando com todo mundo, e foi uma confusão só. E qual a maior saudade que vocês têm da época que vocês trabalhavam aqui? Bom, da saudade, assim, da turma, né? Que a gente ficava aqui praticamente o dia inteiro na faculdade, de manhã tinha aula, emendava aí à tarde, até à noite, às vezes, fazendo produção e gravação do programa. Convivia mesmo praticamente igual uma família, né? Almoçava junto, ficava aí. E desse compromisso que era só, a única responsabilidade era o quê? Só estudar, né? Estudar e trabalhar aqui na TV Faesa. Agora a gente tem muito mais responsabilidade, né? Tem que encarar aí o mercado de trabalho. Então a gente tem essa saudade, assim, desse descompromisso, vamos dizer assim, né? Que era ficar aqui na Faesa, brincando de fazer TV, né? Mas que no final a gente ia levar essa experiência para o mercado, assim, para a parte séria mesmo. Bom, o que eu sinto mais falta aqui é do pessoal também, do trabalho em equipe que a gente tinha e da liberdade de pauta também, né? Que a gente podia escolher os temas. Eu nunca fui censurado aqui, não sei vocês. Aí aqui lá fora a gente não vê, né? Não é assim, não é fazer o tema que quiser, tudo tem um controlezinho. E aqui era bem legal, a gente podia falar sobre o que quisesse. Claro, se fosse respaldado e tudo. Essa coisa do experimental é bacana. Apesar de ser sério, da gente levar a sério, a gente podia experimentar por ser uma TV universitária. E coisa que no mercado de trabalho a gente não tem, de repente, essa autorização, digamos assim. E eu também não me lembro de ter sido censurada em nenhum tema. A gente podia escolher, se aprofundar, ter ideia. Apesar de não ter, às vezes, uma remuneração, mas a gente tinha um reconhecimento, que é diferente. Muitas vezes no mercado de trabalho a gente é remunerado, a gente trabalha, mas não tem um reconhecimento igual a gente tinha dos professores aqui, que eles viam o nosso esforço e reconheciam aquilo, que a gente estava dando sangue mesmo pela televisão, porque a gente gostava do que a gente fazia. Porque o convívio era gostoso, esse dia a dia com todo mundo era muito bacana. Vocês lembram, assim, de alguma pauta que foi muito difícil fazer ou que vocês gostaram muito de fazer? Muitas pautas, né? 1 ano e meio... Deixa eu ver, eu lembro de algumas, uma vez que a gente entrevistou uma deputada federal, que o programa tinha sido marcado, acho que para 3 horas da tarde, não me recordo. E aí todo mundo duvidou que eu fosse conseguir trazê-la, e aí deu 4 horas nada, e todo mundo já estava assim, você disse que ela vinha, mas ela não veio. Ela chegou às 6h30 da tarde, estava todo mundo aqui esperando ainda, pediu 1 milhão de desculpas e tal, mas acabou que deu certo, no final deu certo. Acho que temas polêmicos, né, tipo violência, quando trazia deputados também, que queriam falar sobre projetos, né, acho que os temas mais polêmicos, assim, eram mais difíceis de fazer, porque você tinha que ter cuidado na hora de fazer as perguntas, né, para às vezes não ofender a pessoa. Exatamente, tinha que ter aquele jeitinho, né, mas no final acho que dava tudo certo. Na nossa época foi um programa desse tipo aí que deu mais trabalho, foi mais difícil de fazer. No caso era um movimento de restatização da Vale do Rio Doce, que é o limite, né, entre opinião e informação é muito pequeno nesse tipo
de tema, então a gente tomou muito cuidado, teve até briga no programa, para fazer a coisa bem feita e não tomar partido. Acho que foi mais difícil, foi isso. Vocês conseguiram. Conseguimos. Deu trabalho, a gente conseguiu. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença aqui no Mídia. Obrigada a você pelo convite e obrigada também por ter reencontrado aqui alguns colegas, né, da época. Foi muito bacana. Eu também agradeço. Sucesso, mais 10, 20 anos para a TV FAESA, que continue assim, ensinando cada vez mais para os alunos. E pode convidar a gente sempre que a gente volta, a gente gosta. Muito obrigado, né, por a gente poder voltar aqui, né, rever o pessoal e sempre que precisar, só chamar. E no próximo bloco, mais ex-integrantes do Mídia. Ok? Tá, vamos fazer insert agora. A viradinha de novo? Tá. Viradinha de novo? Tá. E no próximo bloco, mais ex-integrantes do Mídia. Tá, agora é insert de vocês. Nem lembro como é que faz.